Então, hoje eu vou falar de introjeção, que é um mecanismo de defesa. Primeiro, o que é mecanismo de defesa? Então, mecanismo de defesa é a maneira pela qual o psiquismo encontra saídas para o sofrimento das pessoas. Então, Freud chamou de mecanismo de defesa. É uma proteção que o psiquismo faz contra o sofrimento para manter uma sanidade mental adequada. Eu já disse de dois outros mecanismos de defesa: a negação, não é, que eu disse em outra postagem. Se você quer saber, por favor, procure. Depois eu falei de projeção, que é o segundo tipo de mecanismo de defesa. Agora eu vou para o terceiro tipo de mecanismo de defesa, que é a introjeção. A introjeção é o contrário de projeção, e também está numa postagem que eu fiz na semana passada, na semana anterior a essa. A projeção é quando eu projeto para fora de mim, nas coisas, nas pessoas, nos objetos, coisas que são insuportáveis em mim, eu projeto no outro. Então, eu não reconheço minhas falhas, minhas culpas e jogo as falhas e culpa no outro. Porque eu não suporto ver em mim, eu deposito no outro todas essas frustrações. E isso é muito difícil, a projeção, porque eu luto para mudar o outro. E quando eu luto para mudar o outro, não é o outro que precisa mudar, sou eu mesmo. A introjeção é o oposto da projeção. É quando algo me incomoda no outro e eu adoto as mesmas posturas, o mesmo comportamento desse outro. Eu não gosto de determinado comportamento, eu não gosto de determinada atitude do outro, mas para eu não ver aquela atitude, eu adoto a postura do outro. Ou seja, coloco dentro de mim aquela determinada atitude que eu não suporto. Portanto, se a projeção é de dentro para fora, ou seja, de dentro de mim, eu projeto as coisas que eu não suporto para fora, na introjeção o mecanismo é ao contrário. Eu coloco dentro de mim tudo aquilo que eu não suporto no outro, mas eu adoto a característica do outro e coloco em mim tudo aquilo de fora. Ou seja, o processo é ao contrário, de fora para dentro. Então nós podemos dizer que a introjeção é quase que eu comer as coisas, eu colocar dentro de mim as coisas. E colocar dentro de mim as coisas significa muito sobre cultura. Em determinado momento da nossa vida, quando criança, nós começamos a conhecer a coletividade, a sociedade, vamos à escola aos 6, 7 anos de idade, e nós vamos aprendendo aspectos culturais que nós vamos introjetando, interiorizando. Às vezes nós não questionamos essas regras, essas normas e essas formas de conduta. Algumas são boas e outras nós simplesmente colocamos dentro da gente e mal questionamos. Portanto, por exemplo, nós podemos dar algum exemplo para ficar mais claro. Se eu tenho uma família violenta, um pai violento, uma mãe violenta que bate em mim ou verbaliza coisas violentas sobre mim, eu não quero ver isso mais, eu também passo a ser violento. Então ele introjetou a violência, colocou dentro de si a violência. Eu passei a ser violento na medida em que eu começo a adotar o comportamento violento dos meus pais. E quando eu vou para a escola, eu começo a agir também violentamente, porque antes que alguém seja violento comigo, eu sou com ele. Então a introjeção pode ser negativa,
pode ser positiva na medida em que a sua mãe, seu pai, os seus professores pedem para você falar bom dia, boa noite, boa tarde, agradecer, obrigado. Essas são introjeções boas, mas existem introjeções que são ruins para você. A violência, às vezes a gente introjeta, comportamentos inadequados, crenças que os pais dizem para nós, como por exemplo, você é burro, que você é idiota, que você é imbecil. Tem mães e pais que se referem aos filhos falando dessa maneira. Então você vai introjetando essas questões e vai se sentindo assim. Então a introjeção, negativamente, ela pode ser fruto da própria distorção da sua imagem. Ou seja, você, dependendo da introjeção que é feita, você pode ter uma baixíssima autoestima e uma visão até distorcida de você mesmo. Então a introjeção é algo que eu engulo e não vou digerir, questionar, refletir, e fica dentro de mim. E eu fico me sentindo mal. Essa introjeção é uma introjeção extremamente negativa. E ela vai nos corroendo por dentro. São pessoas que se negam a falar, são pessoas que se fecham para o mundo, são pessoas que não sabem dizer não, são pessoas que aceitam tudo e são submissas. Por quê? Introjetaram uma submissão, introjetaram que não querem conflitos, introjetaram que não pode dizer não. Então a introjeção é um mecanismo que paralisa a pessoa e é extremamente comum nas pessoas hoje em dia. E em todas as épocas esse mecanismo acontece muito frequentemente. Então, introjeção é o oposto de projeção. Se projeção é eu colocar para fora aquilo que eu não suporto em mim, eu deposito nos outros, a introjeção eu passo a adotar o comportamento do outro na medida em que eu quero ou agradar o outro ou eu quero que esse comportamento desapareça da minha frente. Então eu introjeto, internalizo. E a cultura ela é muito internalizada. Os comportamentos, as regras, elas são internalizadas sem questionamento prévio. Então eu vou me comportando com atitudes que eu não questiono, sempre agindo, eu reproduzo aquilo sem um questionamento. E aquela coisa me limita. Essas regras me limitam, essas regras me impedem, algumas regras me paralisam. Então, nós temos que avaliar também esse tipo de mecanismo de defesa. Então, já são 3 mecanismos de defesa. Eu não estou explicando em ordem de importância, porque não há isso, todos são importantes. Então, eu já falei, e procure em outros vídeos, a negação. Depois eu falei sobre projeção e hoje eu estou falando de introjeção. Existem outros mecanismos de defesa que eu vou falando aos poucos ao longo das postagens.